Olá, esta é uma primavera de sonhos em Arroios. Um lugar de sonhos é o tema central do novo número da revista Ar Magazine. Este é um número 9 de uma publicação da Junta de Freguesia de Arroios que está escrita em 4 línguas: português, inglês, mandarim e francês. É fácil e gratuito também aceder à nossa revista na sua caixa de correio, se residir na freguesia, nos vários polos da Junta ou ainda online na página www.jfarroios.pt. Neste número falamos então de Arroios como um lugar de sonhos e pode ler nas páginas da revista as dimensões que damos a conhecer sobre esta temática. Vamos mostrar um pouco da revista, não vamos mostrar tudo para não estragar a surpresa. Vai receber na sua caixa de correio se residir na freguesia. A entrevista desta edição é sobre João dos Santos. Considerado o criador da moderna saúde mental infantil em Portugal, João dos Santos nasceu precisamente em Arroios, na zona dos Anjos. Nesta entrevista falamos com 2 dos seus filhos, Luís Grijó dos Santos e Paula Grijó dos Santos Lobo. Nas páginas da revista temos uma versão resumida desta entrevista, podemos mostrar um pouco, aqui está, uma versão resumida desta entrevista e agora temos a possibilidade de lhe mostrar em exclusivo na Arroios TV uma versão mais alargada desta conversa. Vamos ver. Então, Luís Grijó dos Santos e Paula Grijó dos Santos Lobo, muito obrigado por terem aceito o nosso convite. São os filhos do pedopsiquiatra João dos Santos. Começaria com uma pergunta em jeito de introdução, que é, para quem não conhece, como é que se pode explicar quem é que foi João dos Santos? João dos Santos, além do nosso pai, e de mais 2 irmãos que já faleceram, irmãos nossos, foi médico, psiquiatra, pedopsiquiatra, na altura dizia-se psiquiatra infantil, e foi psicanalista. Foi um dos primeiros psicanalistas portugueses e foi fundador, com outros psicanalistas, da Sociedade Portuguesa de Psicanálise. Na pedopsiquiatria e na saúde mental infantil teve um papel extremamente importante. Foi o criador da nova saúde mental infantil em Portugal, fundador do Centro de Saúde Mental Infantil de Lisboa e muito importante na mudança da psiquiatria infantil em Portugal também. Luís, não sei se quer acrescentar alguma coisa? Foi fundador de outras instituições. Sim. Conjuntamente com outras pessoas, como a Liga de Deficientes Motores, que ainda funciona hoje como Fundação Liga, o Colégio Pela Parede, em 1953, mais ou menos, que foi uma das primeiras escolas em que se começou a falar e a praticar a educação inclusiva. O Helen Keller, que nasceu... Sim, nasceu das classes de ambliopes que começaram no Colégio Pela Parede. Depois deu origem ao Centro Infantil Helen Keller. Também foi uma instituição que tinha, que educava crianças com dificuldades visuais e crianças Que viam visuais. Falou em educação inclusiva. Nós somos também uma freguesia inclusiva, tem cerca de 90 nacionalidades aqui presentes. Podem-nos falar um pouco mais sobre esse conceito introduzido pelo pensamento do vosso pai de educação inclusiva? Eu posso especular, mas como sou engenheiro, a Paula tem a versão que talvez saiba o que eu posso. Pois, então, especulando primeiro. Não quero especular. Não, eu também... Na altura não se usava muito este termo, não quer dizer que não existisse, mas foi mais tarde que se começou a falar na educação inclusiva. Mas já se fazia, não é? Já se fazia
ou já se desejava que na escola, isto em relação à escola, mas também em relação às comunidades, que houvesse abertura às diferenças, não é? Diferenças de etnias, diferenças das dificuldades ou não das crianças, mas realmente a experiência do Centro Infantil Helen Keller foi assim mesmo um marco, porque embora ainda não se falasse neste termo, foi a primeira vez, penso que no mundo, que se fundou uma escola para crianças visuais e para crianças que tinham dificuldade na visão ou completamente cegas. E isso foi assim uma coisa muito importante, e foi após a vinda a Portugal da Helen Keller, que era uma senhora que era surda e cega, e conseguiu, juntamente com o nosso pai e com o Dr. Henrique Moutinho, que era oftalmologista, que conseguiu que o Dr. Azeredo Perdigão, da Gulbenkian, presidente da Gulbenkian na altura, subsidiasse a criação do centro. Ideias inovadoras, portanto. É verdade. E, em linhas gerais, como é que se pode caracterizar o pensamento de João dos Santos? Queres tu especular? Posso tentar. Ele trabalhou em medicina, em psiquiatria, em psicanálise, em psicologia. Ele foi professor de psicologia dinâmica na Faculdade de Psicologia na Universidade de Lisboa. Fez psicanálise, trabalhou em Paris no laboratório do Henri Vallon, com o Diakine e com outros psicanalistas franceses. E ele, do ponto de vista simples, não é um ponto de vista de saúde mental, porque não é a minha profissão, ele integrou tudo numa visão de recuperação de pessoas deficientes, mas também de educação e do conceito de pedagogia terapêutica em relação não só à recuperação e ao tratamento, mas também à prevenção da saúde de doenças mentais. Paulo, quer acrescentar alguma coisa? O que é que lhe vem à memória quando falamos no pensamento do seu pai, João dos Santos? Pois, é uma pergunta difícil porque envolve, o Luís já disse muitas coisas, algumas coisas, e envolvia assim enfim, envolvia também muita coisa para explicar, mas assim o que me vem à memória, que acho que é uma boa maneira de perguntar, porque é realmente isso, o que me vem à memória sobretudo é a relação, a importância da relação. Muitas vezes a observação das crianças era feita de uma maneira muito rígida, ou no sentido de que se estava à procura de sinais para fazer um diagnóstico, o que é sempre importante, não é? Mas o que ele considerava principal nesses momentos, fosse para diagnóstico, para consulta ou numa atividade de apoio, uma atividade terapêutica, era a relação. Quer dizer, uma pessoa não podia fazer uma observação de uma criança, mesmo que fosse fazer testes, sem entrar em relação com a criança e sem sentir a criança. Não chegava, mas isso era o primeiro passo. Depois outra coisa que me vem à memória também é o que o Luís disse da prevenção. Isso foi uma batalha dele toda a vida, é que se fizesse a prevenção em saúde mental e em pedopsiquiatria, porque é nos primeiros tempos que se consegue fazer alguma coisa, não é? Depois não quero dizer que não se consiga fazer, mas o essencial é fazer a prevenção. Como é que é a experiência de ser criança e particularmente de ser filho de um psiquiatra infantil, ainda por cima de um psiquiatra que é um vulto tão importante na psiquiatria portuguesa como o João dos Santos? Isto. Como
Como é que é crescer com um pai como psiquiatra infantil? Como criança nunca sentimos que ele nos estava a observar ou a fazer experiências pedagógicas. Sentimos uma grande disponibilidade, amor, muita verdade. Falando de mim próprio, eu era um miúdo difícil e, como todos os adolescentes, fazia muitos disparates. E ele apoiava-me sempre, mas também sabia estabelecer limites para me orientar, mas também para ensinar a conter-me no meu comportamento. Mas foi um pai formidável. Eu, sobretudo, posso acrescentar. Claro que sim, claro que sim. Acrescentar, não é para completar, mas eu ainda hoje, quer dizer, é por ser filha de João dos Santos que estou aqui a ser entrevistada, mas ainda hoje eu não. É o meu pai, e portanto não penso. Quer dizer, acho que consigo separar e é isso que eu sinto, não é? O meu pai foi o meu pai e o João dos Santos foi o meu pai, mas foi também um psicanalista, um psiquiatra, uma pessoa de vulto. Mas nunca também senti que houvesse alguma relação diferente por ele ter uma atividade profissional tão intensa e com tanto sucesso. Nunca sentimos isso. E ele tinha uma característica que eu ainda hoje aprecio muito e que ele muitas vezes dizia, é que não há pais perfeitos. Portanto, nós tínhamos a consciência e isso passava-nos assim, naturalmente. Tínhamos a consciência de que o nosso pai fazia coisas também que não estavam bem. Fazia assim, definia-as, mas não estavam bem. E acho que é uma verdade que todos os pais precisam de saber, não é? João dos Santos nasceu e cresceu em Arroios, mais precisamente na zona dos Anjos. Uhum. Que recordações é que vos transmitiu deste lugar? Eu, assim, recordações que ele nos tenha transmitido, lembro-me. Aqui também há mistura, não é? Porque a minha avó é que nos transmitia mais coisas sobre a família, não é? Minha avó paterna, portanto, mãe dele. Mas que eu me lembro, ele falava muito do Largo do Intendente, não só porque bem, ficava perto da casa dele e ele ia muitas vezes para lá, como porque havia a bela fábrica da Vívola Lamego, onde o meu avô, pai dele, tinha um amigo que trabalhava lá, que era o João Franco, tenho a impressão, não tenho bem a certeza. E também o meu avô, que era alfaiate, primeiro teve uma alfaiataria ali no Intendente. De resto, assim, coisas que nos tenha passado, talvez fossem essas. Depois há outras coisas que vamos conhecendo com aquilo que ele escreveu e também porque vivemos também um pouco naquela zona. A minha avó sempre morou ali. Eu quando nasci, a família já vivia no bairro de Encarnação, mas passávamos os sábados à tarde e dormíamos em casa da nossa avó, eu e o meu irmão João, na Rua Maria. Uhum. E ao domingo de manhã voltávamos para a Encarnação, almoçávamos todos juntos, mas eu lembro-me das tardes e de ver o espetáculo da Rua Maria a partir da janela da casa da minha avó. E é possível que esse lugar onde ele nasceu, cresceu e viveu possa ter influenciado de alguma forma o percurso profissional que teve e as ideias que defendeu? Porque, por exemplo, no documentário lançado agora, vê-se bastantes referências ao espaço onde cresceu e onde viveu. Acham que é possível que isso tenha influenciado? Sem dúvida, sem dúvida. De que forma? Primeiro, há sempre influência, não é? E há um tema que o meu pai também tratou, que é o espaço em que a criança vive, não é? O território.
porque esse território vai se alargando, não é? Os meninos começam por estar mais próximos da mãe, depois vão se afastando. Hoje em dia as coisas são um bocadinho diferentes porque já não há tanto a possibilidade, penso eu, pelo menos na minha experiência, de brincar na rua. É mais difícil do que de antes, não é? Mas a pouco e pouco vão-se construindo territórios um pouco mais alargados, não é? E esse tema foi também caro ao meu pai. Portanto, assim, influência, com certeza que teve. Eu acho que o facto de ser um bairro bastante popular, não é? Como ele diz, ficava entre o bairro Andrade e o bairro, agora não, enfim... A zona do Intendente? Do Intendente, mas era um bairro muito popular, aquela zona, não é? Uma pequena burguesia, mas era um bairro muito popular, portanto os meninos andavam muito na rua. E isso influenciou muito uma vivência de relações com outras crianças. Depois, porque o meu avô era um desportista entusiasta, não é? Também conduziu o meu pai nesse gosto pelo movimento, pelo desporto, e ali era possível fazer muitos jogos na rua, não é? Portanto, isso, e depois ele trabalhou, o primeiro curso que fez foi de Educação Física e trabalhou ali naquela zona com meninos pobres, de zonas de situações familiares muito difíceis. Penso que essa influência deu-se com certeza. É interessante notar esse aspecto de ter-se formado primeiro em Educação Física, ter sido professor de Educação Física e depois só a partir daí ter cursado Medicina, em particular Psiquiatria. Sim. Isso também influenciou depois a forma como abordava as questões da psiquiatria infantil. É verdade. Eu penso que ele sempre procurou compreender e ajudar as pessoas a superar as suas deficiências, e começou com a Educação Física porque era a maneira mais óbvia para ele, com certeza naquela altura. A Medicina foi o próximo passo e continuou a procurar e a estudar e a trabalhar nessa direção, com Psiquiatria, Psicologia e Psicanálise e Educação. João dos Santos disse, como psicanalista, que interessava-se pela origem dos comportamentos humanos e que procurava essa origem na infância do homem. A infância é, de facto, o ponto de partida para se procurar a origem do comportamento humano. O que é que acham? Eu acho que sim. E ele também achava. E todos nós sentimos isso, não é? Que a infância marca, não é? Agora, o que é importante pensar também, e isso ele também, penso que deixou naquilo que fazia e naquilo que ensinou e naquilo que escreveu, é que é um ponto de partida. A criança já é diferente quando nasce, não é? Como ele dizia, a prova de que os pais funcionaram bem é quando há irmãos dos mesmos pais e são muito diferentes, porque deram a liberdade aos filhos de serem como queriam, não é? Como queriam, dentro dos limites, não é? Nós realmente fomos todos muito diferentes, os irmãos, embora ligados, claro, mas agora perdi-me aqui um bocadinho naquilo que queria dizer. A diferença não faz mal. Sim, a da infância, não é? A importância da infância. O importante é depois, cada criança é única, é diferente, é muito importante a relação, o enquadramento familiar, mas depois também é muito importante as experiências que se vão fazendo, quer dizer, não se fica preso, fica-se ligado à infância, mas não preso na infância, não é? À espera que qualquer coisa aconteça de tão bom como foi na infância, porque a infância normalmente, ou se tudo correr bem, é muito boa, mas mesmo quando tudo corre bem, é difícil, não é fácil ser criança também. Sim, Luís, diga. São os alicerces sobre o qual a infância, são os alicerces sobre o qual depois construímos a nossa vida através das experiências da família alargada, da comunidade onde viveu.